Estamos aqui na parte 2 sobre as minhas considerações a respeito da adaptação de Wuthering Heights de 2026, dirigido pela Emerald Fennell. No vídeo anterior eu falei sobre o Heathcliff, né, que ele sofreu por um processo de whitewashing. E assim, o Jacob Elord trouxe uma atuação muito boa, mas o fato dele ter sido embranquecido nessa adaptação e de terem cortado o Hindley, que é o irmão adotivo do Heathcliff. Porque pra quem não conhece a obra original, o Sr. Urshel, que é o pai da Catherine, que é o interesse amoroso ali do Heathcliff, ele saiu numa viagem e ele encontrou o Heathcliff, que era um menino romane, de pele escura, segundo a descrição da Emily, vagando pelas ruas de Liverpool, de Manchester, eu não lembro. E ele traz esse menino pra casa e trata ele como um filho, ele adota o Heathcliff. E isso causa um grande descontentamento no filho mais velho dele, que era o Hindley, que é o irmão mais velho da Catherine. E daí, o Heathcliff passa a ser criado por aquela família, e o Sr. Urshel, o pai, ele ama muito esse menino, ele é a única pessoa que cuida do Heathcliff. E daí, aqui no filme, eles tiraram o Hindley, que foi a pessoa que, depois que o Sr. Urshel, pai, morreu, o Hindley, ele assumiu os títulos da propriedade do Morro dos Ventos Vivantes, e daí ele passou a mandar em tudo, e ele começou a tratar o Heathcliff como se fosse um escravo, um empregado, e tratava ele como um animal. E aqui no filme, eles fundiram os dois personagens. Eles pegaram o Sr. Urshel e colocaram a personalidade do Hindley no Sr. Urshel e eliminaram o Hindley da adaptação. Eu achei que isso foi, tipo, limou muito, assim, do potencial da discussão sobre a obra, e eu não gostei mesmo, sabe? Tenho péssimas impressões quanto a esse aspecto do livro, do filme, no caso. E, novamente falando da Catherine, da Margot Robbie, ela não me convenceu. Eu acho que a Margaret Qualley, como alguém falou no Twitter, seria uma escolha muito melhor para interpretar a Catherine. E uma coisa que também me incomodou foi aquela cena inicial daquele enforcamento erótico e não sei o que lá o que, enfim. Achei desnecessária aquela cena, porque ela não conversa muito com o restante do filme e da mensagem do filme, então eu não achei que existe uma coesão daquela cena com o restante da obra. E pra mim ficou só uma coisa gratuita pra chocar. E a Emerald Fennell, ela costuma trazer muitas cenas gratuitas que são desnecessárias na obra dela, só pra chocar, que no final elas perdem o impacto dramático que elas poderiam ter ali dentro. Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre essa adaptação é sobre os Linton. Eu achei os Linton péssimos nesse filme. Eles são muito chatos, ficaram muito caricatos, muito diferentes do livro. A Isabelle é insuportável nessa adaptação, e ela é completamente descaracterizada da Isabelle que a gente vê no livro, que é uma personagem super interessante, que come o pão que o diabo amassou nas mãos do Heathcliff. E aqui o Heathcliff, no filme, ele ficou muito bonzinho, ele não fez a metade das coisas que ele fez no livro. Por isso que eu falo que perdeu aquela discussão, né, de que o quão a maldade, o preconceito, a exclusão, ela pode transformar seres humanos em monstros, em seres violentos e brutais, e cheios de ódio, de vingança e de raiva, como o livro traz. Eu achei que a perda dessa discussão dentro do filme esvaziou muito ele. E, igual eu falei, nem na proposta erótica que eles quiseram trazer, isso funcionou direito, porque as cenas eróticas são muito... Algumas cenas parecem feitas propositalmente pra irritar no TikTok, parecem tipo edit de TikTok, sabe? Aquelas cenas daqueles cozinheiros fazendo aqueles vídeos cozinhando com uma conotação sexual. O filme tem cenas que são copiadas desses TikToks, desses chefes de cozinha que fazem esses vídeos cozinhando sensualmente, sabe? Amassando a massa de pão, a gema do ovo, enfim. Achei tipo, ai, jura, Emerald Fennell? Jura, por Deus? E uma coisa que eu vou concordar muito com a review da Isabella Boscov. Esse filme, ele não traz muitas adaptações, ele traz muitas distorções, né? E adaptações, elas são muito bem-vindas, porque são mídias diferentes, cinema e literatura. Mas aqui a gente não vê adaptações, a gente vê distorções da mensagem e do contexto da obra. E uma coisa que me irritou profundamente foi a Nellie. Eles distorceram completamente o personagem da Nellie, que é uma personagem central pro livro, ela que traz o tom de humanidade pra dentro da história e o equilíbrio humano no meio daquela
daquela coisa visceral toda, né? Daquela violência. E aqui eles transformaram a Nelly numa empregada invejosa que é tão ruim quanto qualquer outra ali. O Edgar Linton também ridículo. Eu também odiei que eles mudaram isso também no filme. Porque os Linton, eles se conhecem. E os Linton e os Urshel, eles se conhecem ainda quando eles são crianças. E aqui, os Linton conheceram os Urshel na vida adulta apenas. E, sei lá, isso tirou muito da conexão que existiu entre as duas famílias, que é muito importante também pro desenvolvimento do arco dramático de toda a narrativa. E eu vou trazer uma parte 3, gente. Eu disse que iam ser 2 partes, mas eu vou precisar de uma terceira parte pra comentar sobre esse filme.